Qual foi um marco pra mim foi quando eu comecei nos eventos de anime, cara. Que o meu irmão, por ser do Cefet, ele tinha contato com essa galera Você dos já otakus. curtia anime? Gostava. Meu irmão muito mais. Eu gostava assim de Dragon Ball, de Fly, Você nem pegou Cavaleiros, de Pokémon, não. Cavaleiros, os animes que passavam na Band, assim, Yu Hakusho, Yu Yu não. Hakusho. Tem Shimuyo, umas coisas que Inuyasha. passavam. Inuyasha. Teve uma época que bombava, assim, na Globo e na Band, assim, uns animes, né? Samurai Warriors, eu gostava dessas coisas. E aí, quando começou a pintar esses eventos de cultura japonesa, dos otakus, assim, o meu irmão ia e eu comecei a ir também. E aí meu irmão tinha uma banda que era High Sky, que ele cantava. Que cantava a abertura desses desenhos, assim, músicas de anime mesmo. E eu tava começando a aprender a tocar guitarra. E aí, um guitarra da banda saiu, meu irmão pilhou de me chamarem. Aí eu comecei a tocar. Então meu primeiro show foi numa banda De anime. como guitarrista, uma banda de música japonesa que meu irmão cantava. Que ano isso? Isso foi 2007, eu acho. Só pra contextualizar, o Dia D foi entre 99 e 2001. Olha aí. Tu era novão, Eu era né? bem Você tinha novão. 10 anos. né? Ô, Prando, o seu irmão, ele seguiu a carreira de artista? Meu irmão é designer. Ele fez desenho industrial na UFS também, né? Hoje trabalha com layout de web e tal, essas coisas. Você sabe fazer essas coisas também? Porque você fez 2 anos, né? Eu trabalhei uma boa época em gráfica. Eu era arte finalista. Então eu trabalhei um tempão com CorelDRAW. Então E até isso hoje é te um programa ajuda, que eu né? manjo. Eu não sei mexer em Photoshop, eu mexo em mas CorelDRAW. Você Irado. faz seus trampos no Corel. Eu faço tudo no Corel. Mas faço assim... Bicho, eu trabalhava com isso o dia inteiro. Então assim, eu me viro no CorelDRAW. Eu sei fazer tudo no CorelDRAW, assim. Isso que E aí, importa, né? E aí... Mas os primeiros shows foram tocando essas músicas em japonês e tal. A partir daí, eu conheci os meninos da banda Outdoor, que depois virou Mendigos Cientistas. E eu comecei a compor, comecei a criar coisas assim. Foi UFES isso? Cara, como é que foi? Eu acho que... Tô tentando lembrar. O Jabutis, que era guitarrista... O Lourinho, Magrinho? Lourinho, Lembro muito de vocês dois, brother. É. Das performances. É. Ele fez música também na UFS, depois. Mas ele estudou na escola adventista. E o Tufão, que era baixista... Era lá que formava os doidos, né? Não, porque eu não fiz Escondido, né? Adventista. E formei na UFS também. Mas o Jabuti tinha estudado na escola adventista, o Tufão também, mas na pré-escola, assim. Mas enfim, eu não lembro como eu cheguei neles, assim. Fui ver um show deles, não lembro porquê, assim. Acho que, sei lá, conversando na internet, achou, encontrei assim, descobri que os meninos tinham banda, fui lá assistir. E aí depois eles começaram a acompanhar o que eu fazia também. Em algum momento rolou a coisa do convite de fazer junto. E aí comecei a escrever com eles escreviam muitas coisas também. E aí a gente começou a tocar UFES. Tocava muito na UFES, assim, rateando, não conhecia ninguém. Na sacou? época que a UFS fazia showzinho, Porra, né? Cara, era Os uma shows época, assim históricos como da na UFES, geração anterior tinha festa de abre-bodes, que tinha vários outros rocks também, época de Cada curso Chamando tinha um rock Raul, pica, irmão. Solano, isso são aí. várias Os da fases. né? arquitetura. É, pelo a amor gente de é da Deus. época do Índios do ano 7000, a gente tocou muito com Solano, Índios Pode do crer. 7000, essa galera. Então, a época que eu frequentei era porque a gente fazia. Tipo, a Sim. referência da minha Sim. época era os Mendigos, era Mango, era Sim. Anti-Milk, era Back Power, que fazia cover de Planet Hemp. Umas bandas assim que eu tô me lembrando. Solto Groove. Solto Groove, eu lembro ainda. Enfim, e a gente. Cara, ia nos centros acadêmicos, assim, saber quem é que ia organizando a festa, ia lá, eu ia pedindo, ia me intrujando, assim, antes mesmo de estudar lá, sacou? E aí chegou um momento que a gente tocava quase toda sexta, mano. A galera... E a gente tocava sem cachê, sacou? Tocava por cerveja. Mas foi um momento de formação de público, a gente Sim. tocava toda semana. Novo ainda, né, cara? Novo, Sim. isso era... Eu falei com os meninos, eu tava lembrando de já um fui. festival, cara, que foi aí um dos lugares que eu vi mais de perto Mendigos. Um festival que vocês participaram. Da Coca-Cola? Coletânea, Ah. um festival nacional, não lembro o nome agora. Que era uma seletiva do estado pra ir pro... E, porra, ali eu fiquei, caralho, brother. Os caras chocaram. Era uma sonzeira, mano. Era ousado, assim. Era ousado, funk, né, era que a gente ousado. tocava. E Surpreendia, as brother. letras uma loucuragem, assim. Eram bem críticas. Tinham bastante ironia, bastante
era cômico também, sacou? Um pouco parecido com o que eu faço hoje, assim, no viés do querer falar sobre as coisas, assim. Não tinha coisa de letra romântica, não Sim. tinha isso, sabe? Tem a ver com a idade também, o que você tava vivendo na hora. na Mas época. assim, depois eu comecei enfim, maturidade, né? O tempo passando Sim. e começa a pensar de outras formas, assim. Mas o Mendigo Cientista a gente tocou muito na UFS, isso foi muito importante. Pra gente conhecer outras pessoas, se conectar com o restante da cena, assim, Sim. né? E de produtores. Eu lembro de estudantes ali que organizavam festas na época, que hoje são produtores culturais, sacou? Porra, irado. E aí, enfim, aí em 2011, 12, eu comecei a trabalhar o meu trabalho solo, assim. E a banda, e o Mendigo Cientista foi até 2013. E aí foi. Não lembro a pergunta. Qual foi sua primeira música? Teve pergunta, eu acho. Porque eu te perguntei alguma coisa de como é que eu fui parar, não sei aonde. Saiu do assim. Adventista, tipo, quebrou esses paradigmas. mas já foi, contou, Porque assim, isso, é muita história, né? É Tipo, isso, é uma conexão, É pô. porque não é uma coisa só, são É uma isso. série de É uma coisas que sequência vai de fazendo coisas que você... gera. Exato. Mas o ponto ali naquela época de escola adventista, em que eu não tinha contato com cultura nenhuma, com criação, com Não explorar esse escutava lado, nada secular, disso. pô. De alguma forma, obviamente, eu tinha vontades não exploradas, não vou nem dizer oprimidas sim, mas não exploradas, sacou? Em casa eu sempre gostei de desenhar, na escola eu sempre gostei de escrever poesia, assim, minha vontade Maneiro. de tocar instrumento inicialmente foi para poder musicar minhas poesias, sacou? Não foi para poder tocar um cover, foi para poder musicar o que eu fazia.